1 Reis, capítulo 15, dos versos 1 ao 24. Abias imita a impiedade de Roboão, seu pai. Ora, no 18º ano do rei Jeroboão, o filho de Nebate, reinou Abias sobre Judá. 3 anos reinou ele em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Maaca, a filha de Abissalão. E ele caminhou em todos os pecados do seu pai, os quais ele havia cometido antes dele, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Todavia, por causa de Davi, o Senhor seu Deus deu-lhe uma lâmpada em Jerusalém para levantar o seu filho depois dele e estabelecer Jerusalém. Porque Davi fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de nenhuma coisa que ele lhe ordenou todos os dias da sua vida, salvo somente na questão de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os dias da sua vida. Ora, o restante dos atos de Abias e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, reinou Asa sobre Judá. E 41 anos reinou ele em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Maaca, a filha de Abissalão. E Asa fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, como fez Davi, o seu pai. E ele retirou os sodomitas da terra e removeu todos os ídolos que os seus pais haviam feito. E também Maaca, sua mãe, ele removeu da posição de rainha, porque ela havia feito um ídolo em um bosque. E Asa destruiu o seu ídolo e o queimou junto ao ribeiro de Cédron. Os lugares altos, porém, não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi perfeito diante do Senhor todos os seus dias. E ele trouxe para dentro as coisas que o seu pai havia consagrado e as coisas que ele mesmo havia consagrado, para a casa do Senhor, prata e ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. E Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que ele não deixasse que ninguém saísse ou entrasse junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e o ouro que foram deixados nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou na mão dos seus servos. E o rei Asa os enviou para Ben-Hadad, o filho de Tabrimon, o filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Há um pacto entre mim e ti, e entre o meu pai e o teu pai. Eis que tenho enviado a ti um presente de prata e ouro. Vem e quebra o teu pacto com Baasa, rei de Israel, para que eles possam partir de mim. Assim, Ben-Hadad atentou ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos, os quais ele tinha contra as cidades de Israel, e feriu Ijon, e Dan, e Abel-Bet-Maaca, e toda Quinerete, com toda a terra de Naftali. E sucedeu, quando Baasa ouviu isto, que ele abandonou a construção de Ramá e habitou em Tirza. Então o rei Asa fez uma proclamação por todo o Judá. Ninguém estava isento. E eles removeram as pedras de Ramá e a sua madeira, com a qual Baasa havia edificado. E o rei Asa construiu com elas Geba de Benjamim e Mispá. O restante dos atos de Asa e todo o seu poder e tudo o que ele fez e as cidades que edificou não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Todavia, no tempo da sua idade avançada, ele ficou enfermo dos seus pés.
E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, o seu pai. E Josafá, o seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 13, Abias reina e peleja contra Jeroboão. Ora, no 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe também era Micaía, a filha de Uriel de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dispôs-se para a peleja com um exército de homens valentes de guerra, a saber, 400.000 homens escolhidos. Jeroboão também pôs a batalha em formação contra ele com 800.000 homens escolhidos, sendo homens fortes e valentes. E Abias pôs-se de pé sobre o monte Zemaraim, o qual está no monte Efraim, e disse: Ouvi-me, tu, Jeroboão, e todo o Israel. Não deveis saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre o reinado sobre Israel a Davi, de fato a ele e a seus filhos por um pacto de sal? Todavia, Jeroboão, o filho de Nebate, o servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e tem se rebelado contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, os filhos de Belial, e eles se fortaleceram contra Roboão, o filho de Salomão, quando Roboão era jovem e tenro de coração, e não pôde resistir a eles. E agora vós pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. E vós sois uma grande multidão, e há convosco bezerros de ouro, os quais Jeroboão vos fez para deuses. Não expulsastes vós os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes sacerdotes segundo o costume das nações das outras terras? De modo que todo aquele que vier consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, o mesmo pode ser um sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nós não o abandonamos, e os sacerdotes, os quais ministram ao Senhor, são os filhos de Arão, e os levitas servem nas suas ocupações. E eles queimam para o Senhor toda manhã e toda tarde sacrifícios queimados em incenso aromático. O pão da proposição eles também deixam em ordem sobre a mesa pura, e o candelabro de ouro com as suas lâmpadas, para queimarem toda tarde, porque nós mantemos o encargo do Senhor nosso Deus, mas vós o abandonastes. E eis que o próprio Deus é conosco por nosso capitão, e os seus sacerdotes com trombetas ressonantes para tocar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não luteis contra o Senhor Deus dos vossos pais, porque vós não prosperareis. Jeroboão, porém, fez com que uma emboscada se formasse na sua retaguarda. Assim, eles estavam diante de Judá e a emboscada estava por detrás deles. E quando Judá olhou para trás, eis que a batalha estava na sua dianteira e na sua retaguarda. E eles clamaram ao Senhor, e os sacerdotes soaram as trombetas. Então os homens de Judá gritaram, e enquanto os homens de Judá gritavam, sucedeu que Deus feriu Jeroboão e a todo o Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. E Abias e o seu povo os mataram com grande massacre. Assim caíram mortos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim, os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque eles confiaram no Senhor Deus dos seus pais. E Abias perseguiu Jeroboão e tomou dele cidades,
Betel com as suas aldeias, e Gesana com as suas aldeias, e Efron com as suas aldeias. Jeroboão não voltou a recuperar a força nos dias de Abias, e o Senhor o feriu, e ele morreu. Abias, porém, tornou-se poderoso e se casou com 14 esposas e gerou 22 filhos e 16 filhas. E o restante dos atos de Abias e os seus caminhos e os seus dizeres estão escritos na história do profeta Ido. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14, Asa reina e vence a Zerá, o etíope. Assim, Abias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra teve paz por 10 anos. E Asa fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque ele removeu os altares dos deuses estranhos e os lugares altos, e demoliu as imagens e cortou os bosques. E ordenou Judá que buscassem ao Senhor Deus dos seus pais e a praticar a lei e o mandamento. Ele também removeu de todas as cidades de Judá os lugares altos e as imagens, e o reino esteve calmo diante dele. E ele edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra teve descanso, e ele não teve guerra alguma naqueles anos, porque o Senhor lhe dera descanso. Portanto, ele disse a Judá: edifiquemos estas cidades e façamos junto a elas muros e torres, portões e barras, enquanto a terra ainda está diante de nós, porque temos buscado ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e nos tem dado descanso em todos os lados. Assim eles edificaram e prosperaram. E Asa tinha um exército de homens que portavam broquéis e lanças, de Judá 300.000, e de Benjamim, que portavam escudos e atiravam com arcos, 280.000, e estes eram homens fortes e valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carruagens, e entrou em Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha em formação no vale de Zefatá, em Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não é para ti ajudar, seja com aqueles que não têm nenhum poder, seja com todos eles. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, porque nós descansamos em ti, e em teu nome vamos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não permitas que o homem prevaleça contra ti. Assim o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele perseguiu-os até Gerar, e os etíopes foram derrubados, de modo que não conseguiram mais se recuperar, porque eles foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e eles carregaram consigo muitíssimo despojo. E eles feriram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o temor do Senhor lhes sobreveio, e espoliaram todas as cidades, porque nelas havia fartura de despojo. Eles feriram também as tendas do gado e levaram consigo ovelhas e camelos em abundância, e retornaram a Jerusalém. Segundo Crônicas, capítulo 15, Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. E o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Obed, e ele saiu para se encontrar com Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele,
E se vós o buscardes, ele será encontrado por vós. Mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Ora, por um longo período, Israel esteve sem o Deus verdadeiro e sem um sacerdote para ensino e sem lei. Porém, quando eles, na sua aflição, tornavam-se para o Senhor Deus de Israel e o buscavam, o acharam. E naqueles tempos não havia paz para aquele que saía, nem para aquele que entrava, mas grandes opressões estavam sobre todos os habitantes das terras. E nação contra nação e cidade contra cidade se destruíam, porque Deus os conturbou com toda a adversidade. Portanto, sede fortes e não fraquejem as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. E quando Asa ouviu estas palavras e a profecia de Obed, o profeta, ele tomou coragem e lançou fora os ídolos abomináveis de toda a terra de Judá e Benjamim, e das cidades que ele havia conquistado no monte Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ele reuniu todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham se aliado a ele, vendo que o Senhor seu Deus estava com ele. Assim, eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. E eles ofereceram ao Senhor, ao mesmo tempo do despojo que eles trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E eles entraram em um pacto para buscar o Senhor Deus dos seus pais de todo o seu coração e de toda a sua alma, para que fosse morto todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, pequeno ou grande, homem ou mulher. E eles juraram ao Senhor em voz alta, e com gritos e com trombetas e com cornetas. E todo Judá se alegrou diante do juramento, porquanto juraram de todo o seu coração e o buscaram com todo o seu desejo. E ele foi por eles achado, e o Senhor lhes deu descanso ao redor. E também acerca de Maaca, a mãe do rei Asa, ele a removeu de ser rainha, porque ela fez um ídolo em um bosque. E Asa destruiu o seu ídolo e o triturou e o queimou no ribeiro de Cedron. Porém, os lugares altos não foram retirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E ele trouxe para dentro da casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e que ele mesmo tinha consagrado, prata e ouro e vasos. E não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Segundo Crônicas, capítulo 16. Asa e o rei da Síria pelejam contra Baasa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para não deixar ninguém sair ou entrar até Asa, o rei de Judá. Então, Asa retirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou para Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Há um pacto entre mim e ti, como tinha entre o meu pai e o teu pai. Eis que tenho enviado a ti prata e ouro. Vai e quebra o teu pacto com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. E Ben-Hadad atentou ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e eles feriram Ijon, e Dan, e Abel-Maim, e todas as cidades armazéns de Naftali. E sucedeu quando Baasa ouviu isto, que ele abandonou a construção de Ramá e deixou a sua obra cessar.
Então o rei Asa tomou todo o Judá, e levaram consigo as pedras de Ramá e a sua madeira com a qual Baasa estava edificando, e edificou com ela Geba e Mispá. E naquele tempo, Anani, o vidente, veio até Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Por que tens confiado no rei da Síria, e não confiastes no Senhor teu Deus? Por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Não eram os etíopes e os líbios um exército muito grande, com muitíssimas carruagens e cavaleiros? Todavia, porque confiastes no Senhor, ele os entregou na tua mão. Porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Nisto agiste loucamente, portanto, desde agora terás guerras. Então Asa ficou irado com o vidente e o pôs em uma casa prisional, porque ficou furioso com ele por causa desta coisa. E Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, os primeiros e os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E Asa, no 39º ano do seu reinado, ficou enfermo dos seus pés, até que a sua enfermidade ficou muito grande. Contudo, na sua enfermidade, ele não buscou ao Senhor, mas aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no 41º ano do seu reinado. E eles o sepultaram em seu próprio sepulcro, que ele havia feito para si, na cidade de Davi, e o deitaram no leito que estava cheio de perfumes e diversos tipos de especiarias preparadas pela arte dos boticários, e fizeram uma queima muito grande para ele.